Glória a Deus. Glory to God. Bom dia, igreja. Good morning, church. Deixa meu amigo subir aqui, se preparando ali. Já deixa a sua Bíblia aberta em Efésios capítulo 5, no versículo 14. Already get your Bibles open to Ephesians chapter 5. Verse 14 to 21. Irmãos, o evento dos homens ontem foi muito bom. My beloved, the men's event yesterday was really good. Foi muito gostoso mesmo. It was really good, really. Tivemos cerca de quase 50 homens ali. We had just about 50 men there. Bob ministrou uma palavra maravilhosa para nós. Bob ministered a wonderful word for us. Tá aqui ainda, viu? Glórias a Deus. Glory to God. E nós tivemos essa semana de jejum e oração, And this week we had our week of fasting and prayer que eu acredito que foi muito impactante para toda a igreja que participou. that I believe had a great impact to the church for those who participated. Como é bom a gente se alinhar em Cristo. And how great it is to align ourselves with Christ. É muito bom você se alinhar cada vez mais em Cristo Jesus. It's really good to align ourselves more and more with Christ. Hoje eu tive a oportunidade de ir para o estudo. And today I had the opportunity to go to Bible study. Para mim é um pouco difícil estar no estudo da igreja, To me it's a little difficult to be present at the Bible study at church. mas toda vez que o Danilo tem oportunidade, ele fala para mim: And every time Danilo has the opportunity, he says to me, só falta você no estudo. "We're only missing you." Aí eu fui. And so I went. E eu vou dizer para você, And I'm going to tell you que qualidade de estudo. what quality of study. Muito bom mesmo. It's really good, really. Sabe o que eu aprendi hoje? And you know what I've learned today? Que João Batista That John the Baptist, foi o maior profeta de todos os profetas. he was the greatest prophet amongst all prophets. E você e eu And you and I, somos maiores do que eles. we're greater than them. Você sabe por quê? And you know why? Não vou dizer. I'm not going to say that. Vai para o estudo. Go to Bible study. Vamos abrir a Bíblia aqui. All right, let's open our Bibles. Efésios 5, versículo 14. Ephesians chapter 5, verse 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graça por tudo nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitamos uns aos outros no temor de Cristo. Glória a Deus. And it says, this is why it is said, wake up, sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Do not get drunk on wine, which leads to debauchery. Instead, be filled with the Spirit, speaking to one another with psalms, hymns, and songs of the Spirit. Sing and make music from your heart to the Lord, always giving thanks to God the Father for everything in the name of our Lord Jesus Christ. In verse 21, submit to one another out of reverence for Christ. Amém. Senhor Jesus, obrigado por To be here listening to your word. Nossos corações estão abertos. Our hearts are open, O Senhor é bem-vindo. and you, Lord, are welcome.
nos ensina, teach us, nos dá instrução, give us instructions, muda a nossa vida, change our lives, que a tua vontade realize em nós, and may your will em be real in us. em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém? Amen. Esta carta aos Efésios And so this letter to Ephesians tem uma entonação de despertamento. it has a tone of waking up. Mas quando você analisa quem é a igreja de Efésios, But when you analyze what is the church of Ephesians, você fica até um pouco com dúvida por que está pedindo para ser despertada. you might even get a sense of a little bit of a doubt as to why they're called to rise up. A igreja de Efésios foi a igreja mais influente em toda a Ásia Menor. The church of Ephesians was one of the most Ela recognized churches. teve uma liderança forte. It had a strong leadership. Paulo pastoreou por cerca de 3 anos essa igreja. Paul pastored that church for about 3 anos. 3 years. Líderes como Áquila, Priscila, Aquila and Priscilla, Apolo, Timóteo, Apollo and Timothy, faziam parte da liderança dessa igreja. they were all part of the leadership of that church. A igreja tinha todos os dons, The church had all the gifts. ela tinha um ensinamento excelente, They had wonderful teachings. era uma luz para as outras igrejas, It was light to other churches. era um ponto de apoio para as outras igrejas. They were points of support for other churches. E o Senhor, mesmo assim, diz a essa igreja que precisa ser despertada. And the Lord still yet called that church to rise up, to wake up. Uma igreja tão forte como essa As strong church as that one was, também tem alertas, they still had alerts porque nós estamos sendo alinhados em Cristo Jesus. because we are being aligned in Christ Jesus. E sempre tem algo a melhorar. And there's always something that we can get better at. A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 13, And the Bible tells us no versículo 11, in Romans chapter 13 verse 11, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. and do this understanding the present time. The hour has already come for you to wake up from your slumber, because our salvation is nearer now than when we first believed. Esse despertar não é para quem está longe de Cristo, And this waking up, it's not for those who are far from Christ. para quem está em Cristo. It's for those who are in Christ. Existe mesmo uma vida para quem está morto. There is, yes, a life for those who are dead. E essa referência para quem está longe de Cristo And this reference is for those who are, and this reference for those who are far from Christ. E se você ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, And if you have yet not accepted Jesus há salvação para o seu coração. as your Lord and Savior, as salvation for your heart. Mas o que o Senhor está dizendo agora But what the Lord is saying right now é: desperta você que anda adormecido, is wake up you who are still sleeping, porque está deixando as coisas acontecerem ao seu redor because you're leaving things to happen that are around you e você não está percebendo. and you're not noticing it. Quando estamos When we are sleeping, sonolentos, when we are drowsy, não percebemos o que acontece ao nosso redor. we can't notice the thing that happens around us. Facilmente somos influenciados. We are easily influenced. Facilmente, assim, com constância somos influenciados estamos irados. And consistently, we're easily influenced to anger, A perder a nossa paz, to lose our peace, porque não percebemos o que acontece ao nosso redor. because we can't notice the things that happened around us. E o Senhor quer que nós despertemos a isso. And the Lord wants us to wake up to those things.
E por isso que o versículo 15 diz assim: And that's why verse 15 it says, não andeis como nerços, mas sim como sábios. Não andeis como ignorantes. and that's why verse 15 says, do not walk as unwise, but be wise. Don't walk in arrogance. O que ele quer dizer com isso? And what does he mean by this? Que muitas vezes, por a gente não estar alinhado espiritualmente, That a lot of times, because we're not aligned spiritually, tomamos atitudes sem ser pelo Espírito Santo. we make decisions that are not in the Spirit. Em Provérbios vai dar uma referência a esse nércio, And in Proverbs, it gives a reference to this exact point, dizendo que é fácil identificar ele no meio do povo de Deus, saying that it's easy to identify that specific person in the midst of, amongst men and women of Christ, porque ele responde rápido à ira, because he responds quickly to anger. enquanto o sábio se acalma mediante ao confronto. O sábio se acalma diante o confronto. And wise men, they calm themselves amongst difficult times. Você já sentiu perder a paz com facilidade? Have you ever felt losing peace easily? Já sentiu que o ambiente mudou o seu estado de espírito? Have you noticed how an environment has changed the state of your spirit? Que estragou o seu dia por pouca coisa? That maybe even ruined your day for such little things. Muito disso é pela sonolência espiritual. A lot of those things happen because of the spiritual slumber. De não percebermos o que está acontecendo ao nosso redor. And we're not noticing the things that happen around us. Quando Jesus caminhava com a grande multidão, As Jesus walked with that great crowd, ele ouvia quem clamava por ele. he heard those who would cry out to him. Ele parou muitas vezes a multidão He stopped that crowd a lot of times para chamar um cego, to call forth a blind person, a blind man, para chamar uma mulher que estava desesperada. to call forth a woman who was desperate. Ele ouvia até os pensamentos dos fariseus He even heard the thoughts of the Pharisees, e sabiam o que acontecia dentro do coração and deles. he knew what happened in their hearts. Ainda que o Senhor estava numa jornada, Even though the Lord was on a journey, ele notava tudo o que acontecia no seu he ambiente. noticed everything that happened in his environment. Você tem que ter uma visão mais ampla do que está acontecendo. You have to have a greater vision of what's going on, Porque às vezes nós achamos que o inimigo vai nos tocar, because a lot of times we think that the enemy is simply going to touch us, mas ele toca coisas que nos afetam, but he touches things that affect us, para não ser identificado como inimigo de nossas almas. to not be identified as the enemy of our soul. Mas o Senhor quer abrir os seus But olhos, the Lord wants to open your eyes, trazer uma luz mais ampla sobre o seu redor, bring an ample light around you to your e surroundings, que tudo que estiver oculto and that everything that is hidden seja descoberto may be discovered, e você saiba agir. and you may know how to act. Irmãos, And beloved, esse ambiente espiritual que nós precisamos enxergar, this spiritual environment that we need to see, ele é afetado muitas vezes por falta de um compromisso contínuo de oração, jejum, it is affected it's affected by the lack of fasting and continuous prayer, e de leitura da palavra. and of reading the Bible, of reading the Word. Se você não consegue ter esse compromisso semanal, If you cannot have this weekly relationship, this weekly, facilmente você vai adormecer durante a semana. you will easily fall into slumber during the week. Eu estava no pequeno grupo, I was at the small group, estava na hora da refeição. and it was at the time of eating, the time of food. E eu fico muito feliz nessa hora. And I get very happy during that time. Não, em todo momento eu fico feliz. No, don't get, in all moments I'm happy. E quando eu estava ali
tentando ser o primeiro a pegar as coisas. But when I was there trying to be the first person to grab food, Aí o Patrick estava perto de mim Patrick was next to me. e ele começou a falar sobre jejum. And he started to talk about fasting. Não sei se era para me frustrar, I don't know if it was to frustrate me, mas eu fui ministrado. but I was ministered. E ele começou a falar a importância que o jejum faz durante a semana dele. And he started to talk about how much impact fasting does throughout his week. Ele disse para mim: "Você já tomou decisões em jejum?" And he asked me, "Have you ever made decisions while in fasting?" E ele começou a contar que quando ele precisou resolver duas coisas importantes na vida dele. And he began to share that when he had to take two decisions that were big in his life. Uma delas foi lá na RMV, ou Moura Veículo. One of them was at the DMV. E ele disse assim que tinha uma fila grande. And he said that there was a long line. E já era uma situação que ele não estava conseguindo resolver. And it was already a situation that he could not resolve. Ele chegou no local, He got to the place. foi atendido por um atendente. He was seen by one of the workers. E a pessoa se interessou em ajudá-lo. And the person, they got interested in helping him. Se comprometeu a ajudá-lo. They made a commitment to help him. Ele nem percebeu. And he didn't even notice. Ele não pegou fila nenhuma. He didn't have to wait in line. Resolveu seu problema facilmente. He resolved his problem easily. E quem mobilizou todo esse ambiente And it mobilized that whole environment. foi seu preparo espiritual. And what mobilized that entire environment was his De todo mundo. to cut in front of. E aí eu fiquei, graças a Deus, palmas ao Senhor Jesus. And round of applause for our Lord Jesus. Jesus Christ. May his name be praised. Se você der a oportunidade de se consagrar em meio ao seu trabalho, If you give the opportunity to consecrate yourself in the middle of your work, em meio às suas atividades, in the middle of your activity, estar collecting your time e remir o tempo, and redeeming your time, é você estar não perdendo o tempo. is you not. It's not that you're losing. E o inimigo quer o tempo todo que você perca este tempo. And the enemy wants all of the time that you lose, that you waste. Mas você tem respostas para todas as coisas. But you have a response, an answer for all things. Porque o Deus do impossível está com você. Because the God of the impossible is with you. Remir o tempo. Redeeming time. Eu estava conversando extremamente agitadas, Were extremely agitated. brigando umas com a They outra. were fighting with each other. Elas não dormiam direito. They weren't sleeping correctly. E ele pediu uma orientação para Deus. And he asked for guidance from God. E o Senhor foi claro com ele. And the Lord was very clear with him. Manda as crianças limparem o quarto. Tell the children to clean their room. O que isso tem a ver? What does that have to do with anything? E ele falou assim: amém. And he said, amen. Parou todas as crianças. He stopped all his children. Vamos limpar o quarto. Let's clean our rooms. E ele falou que tirou sacolas de coisas que não prestavam mais. And he started taking out bags that didn't matter anymore. Passou um vac no quarto todo. And he passed a vacuum in the entire room. Tirou sujeira do quarto. He took all the dirtiness of that room. E as crianças começaram a se acalmar. And the children began to calm themselves down. E ele voltou a ter noites tranquilas. And he went back to having chill nights. O inimigo estava agindo no meio da bagunça, The enemy was acting amongst the mess, no meio da sujeira. amongst the disorder.
E o Senhor mostrou para ele, And the Lord showed to him, precisa arrumar o ambiente, you need to take care of that environment. porque as crianças estão sendo influenciadas no meio do ambiente. You need to organize that environment because the children are being influenced by that environment. Se você despertar espiritualmente, And so if you wake up spiritually, vai ter respostas que você está procurando. you will have answers that you've been seeking. Talvez em meia madrugada, Maybe it might happen in the middle of the night, durante o seu dia. or maybe during your day. Temos que remir o nosso tempo. We need to redeem our time. O inimigo de nossas almas The enemy of our soul tem roubado a nossa paz, has taken our peace, has robbed our peace, roubado o nosso tempo, robbed our time, porque estamos adormecidos. because we are sleeping. A Bíblia vai dizer The Bible is going to tell us que quando o homem que plantou o trigo that when the man who planted the seed, who Adormece. planted wheat, adormeceu, and he fell asleep, o inimigo plantou o joio. the enemy planted, E quando se planta o joio, and when you plant soy, você só sabe quando você está na colheita. you only know when you're in the time of harvest. Que parte dessa colheita That part of that harvest não tem fruto algum. will not have any fruit. Roubou o tempo de novo. Again, rob time. A minha esposa, My wife, ela sempre me falava isso. she always told me this. Eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. I have difficulty reading the Bible. Eu vou ler o quê? What am I going to read? São 66 livros. There's 66 books. 1198 capítulos. 1198. 1,698 verses. 1,098 chapters. O que eu tenho que ler hoje? What do I have to read today? E quando eu leio, não entendo. And when I read it, I don't understand. Aí ela entrou num grupo de umas mulheres que fazem oração de madrugada. And so she entered a group of women who gathered themselves in the middle of the night to pray. E eu digo para você, mulheres, And I tell you women, se você não consegue orar, if you cannot pray, acha alguém que ora. find somebody who prays E ore junto. and pray with them. E o tempo dela em casa é muito difícil. And in her time at home, it's very difficult. As crianças não dão um fim no dia. The children, they don't give an end to the day. Ela trabalha o tempo todo. She works all the time. Então ela achou um horário para orar ao Senhor. And so she found a time to pray to the Lord. Às 3 da manhã. It was at 3 o'clock in the morning. É o horário que ela tinha. It's the time that she had. E toda vez que ela orava às 3 da manhã, And every time she prayed at 3 in the morning, ela tinha que abrir a Bíblia she had to open her Bible e ler também. and read as well. Incrivelmente, And in an incredible form, in an Ela- incredible way, ela achou todas as respostas de suas she orações found all of her answers to her prayers escrito na Bíblia. written in the Bible. O próprio Senhor Jesus The Lord Jesus himself está ensinando ela a ler a Bíblia, was teaching her how to read the Bible porque ela está remendo o tempo. because she's redeeming her time. Ela despertou espiritualmente Woke up spiritually. e o Senhor está dando clareza sobre And the ela. Lord is giving clarity to her. O que você não consegue fazer? What you cannot do, O que você tem vergonha de dizer? or what are you shy to say? Não se limite a Do isso. not limit yourself. Se desperte espiritualmente. Wake up spiritually. Tenha compromisso de oração, Have a commitment of prayer, compromisso de a jejum, commitment of fasting, compromisso de a leitura. commitment of reading. Deus vai remir o seu The tempo. Lord will redeem your time. Nós precisamos de respostas de Deus We need answers from God para as coisas mais adversas de nossas vidas. for the more diverse things in our lives. E o Senhor pode mudar todas as coisas. And the Lord can change everything, can change all things. E muitas vezes o despertar espiritual And a lot of times the waking up, the waking up spiritually, está em você ter ações extraordinárias. it's in you having actions, extraordinary actions. Quando Daniel e seus amigos When Daniel and his friends estão diante do rei, are in front of the king, foi oferecido um banquete and they were offered a banquet
E ele negou o banquete. and he denied the banquet. Então ele recebeu um desafio naquele momento. And so at that moment he received a challenge. Vamos ver quem vai ficar mais bonito. Let's see who is going to be who is going to end up the more handsome, Mais saudável the healthier one nesse período de 21 in dias. this period of 21 days. Você não vai ter acesso ali a todo esse alimento You will not have access to all of this food que os outros jovens estavam tendo. that all the other youth could, E a sua aparência tem que ser melhor do que and deles. your appearance needs to be better than theirs. E ele entrou num jejum And so he entered a time of fasting que hoje chamamos de jejum de Daniel. that today we call the fasting of Daniel. A sua aparência foi melhor de quem teve todo acesso à comida. His appearance was better than those who had all the access to the food. Ele ficou mais saudável de quem teve acesso a toda a proteína. He was healthier than all those who had access to the protein, Porque ele agiu também no espiritual. because he also acted in the spiritual. E as respostas também vêm no carnal. And the answers also come Na- natural. Porque quem discerne pelo espírito, Because for those who discern in the spirit discerne tanto que é pela carne como do espírito. will discern all the things that come from flesh and come from the spirit. Mas quem só tem entendimento na carne, But for those who only have understanding in the flesh, só discerne as coisas da carne, they only discern the things of flesh. você pode ter muito mais amplitude na sua vida. You can have so much more, you can have ample things for your life. Muito maior será a sua resposta. A lot greater will be your response. Maior solução There will be a greater solution se você despertar espiritualmente. if you wake up spiritually. Nós temos que buscar isso. We have to seek this. Ana, Anna ela não poderia ter um filho. Hannah couldn't have a child. E num dia de festa, And on a day of party, o coração dela estava muito triste. her heart was very sad. E ela não foi comer um chocolate. And she didn't go eat a chocolate. Ela não foi se entupir de doce. She wasn't going to stuff herself with sugar. Ela fez um jejum. She fasted. Ela rasgou seu coração. And she ripped her heart. E ela falou: Jesus, me dá um filho. And she said, Jesus, give me a child. Deus, me dá um filho. Give me a child, God. E as palavras dela And her words, não era compreendida. they weren't comprehended, Porque quem estava falando era o coração. because who was speaking was the heart. Mas naquela intervenção, But in that intervention, naquela ação extraordinária dela, in that extraordinary action of hers, Deus a prometeu um filho. God promised her a child. E ela agiu também com uma ação de gratidão. And she acted also in a manner of gratitude. Ao nascer desse filho, As the child was born, ele é teu, Senhor. he is yours, Lord. Nós temos que buscar o Senhor. We have to seek the Lord. Esther, quando viu uma situação perigosa que o povo estava passando, Esther, when she saw the dangerous situation that her people were going through, ela disse: anuncie ao povo she said, announce to the people que jejuem por 3 dias, for them to fast for 30 days intercedam por mim, and pray for me, porque eu vou entrar no átrio do rei because I will enter in the throne of the king, e vou clamar por vocês. and I will cry out for you. Ela não foi convidada nos 3 dias She was not invited in the 3 days a estar diante do rei, to be in front of the king. mas quando ela entrou, But when she entered, o rei disse para ela: the king said to her, você tem a palavra. you have the word. Porque é isso que Deus faz. Because that is what the Lord does. Ele abre a He oportunidade opens up the opportunity que não existe. that does not exist. E abre a porta And he opens the door que ninguém te entregou chave. that no one has ever given you the key Ele for. faz caminho meio ao ermo. He makes path through the thorns. E você tem remissão, você tem esse tempo recolhido. And you have and you have the redemption, you have redeeming E this não time. desperdiçado. And it's not wasted.
Você pode ser assistido neste tempo, You may be watched at this time, que você está esperando em Deus. that you are waiting in God. Há pessoas que estão procurando cura. There are people who are seeking healing. Você tem que ter ações extraordinárias. You have to have extraordinary actions. Colocar um propósito diante de Deus. Put a purpose in front of God. Não é só pedir oração. It's not simply ask for prayer. Você tem que sacrificar a sua carne. You have to sacrifice your flesh. Isso não é um tempo perdido. It's not a wasted time. É um tempo aproveitoso. It's time well spent. Deus quer te dar respostas God wants to give you answers que há muito tempo você não está encontrando. that a lot of the time you have not found. Deus tem seus agentes. God has his agents O diabo tem seus agentes. and the devil has his agents. E a luz tem que dizer quem é quem. And the light has to tell who is who. Nós não podemos perder tempo com o inimigo. We cannot waste our time with the enemy Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. because our battle is not against flesh and blood, Mas o inimigo usa pessoas but the enemy uses people para impedir nossas respostas. to stop our answers, Para nos tirar do lugar de bênção. to take us away from our place of blessings. Desperta, igreja, So wake up, church, a identificar quem é que está falando com você. to identify those who are speaking A to you, identificar suas propostas. to identify A identificar os pratos que chegam diante de você. to identify the plates that are presented to you, A saber que coisas boas nem sempre são boas. to know that not all good things are good things, A esconder o seu coração. to hide your heart. Ele não deve ter acesso a qualquer um. It cannot be easily accessed by anybody. Quando Caim pecou, And when Cain sinned, Deus disse a ele: God said to him, o pecado está à porta sin is at the door, e quer fazer morada dentro de você. and it wants to make a living within you. Ele não deu ouvido à alerta de Deus. And he didn't listen to the alert of God. E a alerta que Deus te dá hoje And the alert that God gives you today é: se arrependa enquanto há tempo. is to repent while there is still time. Busca a face de Deus enquanto há tempo. Seek the face of God while there is still time. Busca a presença de Deus enquanto há tempo. Seek the presence of God while there is still time. O versículo 17 vai falar assim: e compreender a vontade de Deus. And verse 17 will say, but understand what the Lord's will is. Qual que é o maior conflito da vontade de Deus? What is the greatest conflict in the will of God? Se não a minha vontade. If not my own will. Esse é o maior conflito da vontade de Deus. That is the biggest conflict with the will of God. Porque aquilo que eu quero, Because what I want, eu não faço. I do not do. E aquilo que eu não quero, But the thing that I do eu not want, faço. that's exactly what I do. É um conflito. There is a conflict. A vontade de Deus é um conflito dentro de você. The will of God is a conflict within you. E nós precisamos dominar esta carne And so we have to dominate this flesh para encontrar a vontade de Deus em nossas vidas. so we can find the will of God within our lives. Ela é perfeita. It is perfect. Ela é agradável. And she is A pleasurable. vontade de Deus é a melhor coisa que tem para você. The will of God is the best thing that there is for you. Mas para isso temos que despertar, But for that we need to wake up. dominar We have to dominate aquilo que nos tira da vontade de Deus. the thing that takes us away from the will of God. E talvez você está dizendo: eu não consigo. And maybe you're sitting there saying, but I can't do it. Mas o Espírito Santo te capacita. But the Spirit of God, He capacitates you. Ele te ajuda. He helps you. Se consagre. So consecrate yourself. Dê oportunidade de ser espiritualmente Give yourself the opportunity to be filled spiritually, ativo em todas as coisas. active in all things. Não vos embriagueis com vinho, Do not fill yourself with wine, mas sejam cheios do Espírito Santo, verso 18. but be filled with the Spirit of God. It's in verse 18. Sabe o que quer dizer? And you know what that means? Não procure sempre ser feliz Do not seek all the time just to be happy, precisando de alguma coisa. needing something. É isso que o vinho é. That is exactly what wine is. Para que eu tenha felicidade, For me to have happiness, eu vou precisar de muito dinheiro. I'm gonna need a lot of money. Eu vou precisar de tempos de férias. I'm gonna need vacation time.
Eu vou precisar de alguns momentos de televisão I'm going to need moments of television para eu ter um momento feliz. for me to have a happy life. Eu tenho que gastar um momento com o meu celular. I have to waste time with my phone. Eu preciso proporcionar um ambiente feliz. I have to bring to proportion a happy life, a happy environment. Parece que nós estamos sempre dentro da Disney. And it looks like a lot of times we're in the center of Disney. O ambiente que proporciona alegria. The environment that proportions happiness. A alegria do Senhor não é externa. The happiness of the Lord, it's not, Ela é de dentro para fora. the happiness of the Lord is not external. It happens from the inside out. E a alegria é uma ordem. And joy is an order. Alegrai-vos. Rejoice. Outra vez eu vos digo. And again I say, Alegrai-vos. rejoice. A felicidade que você tem The happiness that you have, está em todo o mover de Cristo Jesus em sua vida. it's in all the movement of Christ within your life. E encher-vos do Espírito Santo And to fill ourselves with the Holy Spirit é você procurar tudo que o Espírito Santo oferece. is you seeking everything that the Holy Spirit has to offer. Deixa eu te perguntar, Let me ask you, qual é o dom que você gostaria de ter? what is the gift that you would like to have? Qual é o dom que você exerce? What is the gift that you exercise? Que dom que você busca? What gift do you seek? De tantos dons que a Bíblia se refere, Of all the gifts that the Bible talks to us about, qual deles você gostaria de ter? which one of those would you like to have? Ou quando você não faz mais essa pergunta? Or when do you no longer ask that question? Ou quando você não exerce mais dom nenhum? Or when do you not exercise any gifts whatsoever? Ou quantos por frustração não quer mais profetizar? Or how many how many through frustration no longer want to prophesy? Ou quantos se esfriaram no dom da fé? Or how many have become cold in the gift of faith? Por que você não quer mais beber deste Espírito? Why do you no longer want to drink of this Spirit? Por que você não entoa mais louvores? Why do you not sing out songs? Por que você não consegue adorar sozinho? Why can you not worship alone? Por que você sempre precisa de uma banda? Why do you always need a band? Em que louvor a sua alma se rasga toda? What worship does your soul rip completely? Em que adoração molha os seus olhos? In what worship song will you start crying? Em que momento você se enche do Espírito Santo de Deus? In what moment do you fill yourself completely with the Spirit of God? Busque o Espírito Santo de Deus. Seek the Spirit of God. Busque o Espírito Santo de Deus. Seek the Spirit of God. Você tem que olhar para o Espírito Santo e falar assim: eu quero mais. You have to look at the Spirit and say, I want more. Eu sei que você pode ter mais. I know you can have more. Não há limites no Espírito Santo de Deus. There is no limit in the Spirit of God. Queira mais do Espírito Santo de Deus. So want more of the Spirit Mais, of God. irmãos, mais. More, my beloved, more. A Bíblia vai dizer lá no verso 19. And the Bible will tell us in verse 19. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Speak to one another with psalms, hymns, and spiritual songs. Nós temos que ter cânticos em nossa mente. We need to have songs in our minds. Você sabe o que é hinos espirituais? You know what spiritual songs are? É que no meio de um louvor, It's here in the middle of worship. alguém começa a ministrar algo que vem de Deus. A person starts to minister something that comes directly from God. E ele começa a cantar aquilo. And he starts to sing that. E é uma ministração em cântico. And it's a ministration through song. Quando você vê alguém ministrando algo que não está em letras aqui passando nesse telão, When you see somebody ministering something up here that the lyrics are not on the screen, on the big screen. é uma ministração de cântico espiritual. It is a ministration of a spiritual song.
É um momento de mensagem. It's a moment of message. É um momento de pregação. It's a moment of preaching. Você não deve ficar surpreso pela maneira que ela está ministrando. You shouldn't be caught by surprise in the manner that they are ministering. Absorva isso. Absorb this. Deus está te ministrando no meio de um cântico espiritual. God is ministering in the middle of a song, a Temos que spiritual ter mais song. momentos disso. So we have to have more moments of this, Louvores entre nós, of worship within us, escrito por nós. written by us. Hinos que é entoado no coração dos ministros de louvor. Songs that are ministered in the hearts of the worship team. Temos que cantar nossas músicas também. We need to sing our songs as well. Deus está nos ministrando no meio de hinos e salmos e louvores. God is ministering to us through psalms, hymns, and spiritual songs. Não é um ritmo para você ficar balançando os seus pés. It's not simply a rhythm for you to keep wiggling your feet. É um encher do Espírito Santo de Deus. It's the filling of the Spirit of God. Encher do Espírito Santo de Deus. Filling with the Spirit of God. Porque nós temos que ser gratos, irmãos. Because we have to be grateful, my beloved. Tem que haver um momento de gratidão em nossas vidas. There has to be a moment of gratitude in our lives. E não estou falando de positivismo, And I'm not speaking of a positive time. mas é enxergar gratidão no que Deus tem feito. But it's seeing and being grateful for the things that God has done. E essa mudança de ótica And this change in optics. é muitas vezes a leitura que você faz na Bíblia. A lot of times it's the reading that you do of the Bible. Não será por isso que Deus nos trouxe aqui? Maybe is that the reason why God has brought us here? Olha que ação de gratidão. Look at what the action of Eu gratitude is. estou enxergando que Deus está movendo. I am seeing that God is moving. O Senhor não me fez mudar o meu percurso. God did not make me change my course. Não me fez andar mais 6 milhas. He didn't make me walk another 6 miles. Ele está me direcionando a alguma coisa. He is directing me onto something. Quando você tem gratidão a Deus, When you have gratitude towards God, você entende que coisas que podem ser críticas, you understand that things that can be criticized pode ser um livramento de Deus. can be a deliverance from God. Pode ser uma providência de Deus. It can be a provision from God. Você consegue enxergar que as coisas que muitas vezes desagradam os seus olhos, Can you recognize that? as coisas que desagradam os seus olhos, Can you recognize the things that are unpleasant to your eyes? pode ser Deus te dando livramento. It can be God delivering you from that situation. Se você estiver dormindo espiritualmente, If you are sleeping spiritually, aquilo ali será uma pedra de adoração. that thing will be a lost in praise, E todo o seu dia and all of your day será um culto àquilo. it will be a service to that. E você só vai dizer: And you're only going to say, o meu dia foi uma desgraça, my day was terrible porque isso aconteceu. because this happened. Desperta espiritualmente So wake up spiritually, para ter gratidão a Deus, to have gratitude towards God. de que às vezes Ele não vai mandar chuva, That sometimes He will not send rain, mas não vai deixar o pão faltar na sua mesa. but He will not let bread be missing from your table, lacking from your table. E por último, And lastly, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor, submit, no temor de Cristo. verse 21, submit to one another out of reverence for Christ. Sujeitar-vos uns aos outros é a melhor maneira de você entender Submitting to one another is the best manner o lugar exaltado que Deus quer te colocar. to understand the place that God wants to put you in. Deus está te chamando, sim, como cabeça. God is calling you, yes, as head. Deus está te chamando como astro nesse mundo. He is calling you as an astro in this life. Deus está te chamando como luz em meio às trevas. He's calling you as light in the middle of darkness. Mas você precisa se sujeitar, But you need to submit, porque o maior em Cristo Jesus because
maior em Cristo Jesus because the greater is in Christ Jesus. está em servir um ao outro. Because greater in Christ is those who are in serving one another. Desperte a generosidade do seu coração. Wake up generosity within your heart. Se preocupe com as pessoas. Worry about other people. Se preocupe em orar por alguém. Worry in praying for others. Coloque uma análise nas suas orações. Put an analysis in your prayer. Em todo momento que você orar, In every single moment that you pray, tem que ter no mínimo there has to be at minimum o nome de alguém the name of a person que não seja um ente querido. that is not a loved one. Pelo menos um nome tem que estar nessa lista. At least one name needs to be on that list. Você não pode olhar só para os seus filhos. You can't look simply at your children. Você não pode só olhar para o seu cônjuge. You can't look simply to your spouse. Você tem que olhar para os filhos de Deus. You have to look at the children of God. Pelo menos um nome tem que estar nessa lista. At least one name needs to be on that list. É assim que você vai crescer espiritualmente. That is how you will grow spiritually. É assim que Deus vai crescer, vai aumentar o nível espiritual do seu coração. That is how God is going to rise up the level of spiritualness in your heart.